Oba! Meu amigo, minha amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o QG do Enem. Olha aqui, ó, que lindo esse QG atrás de mim. Eu sou o professor Vidal. Lembra de mim? Tô aqui, de volta, e vou continuar falando de quê? Ah, mesma coisa que a gente teve na aula passada, cinemática. Só que hoje eu vou falar de outro tipo de movimento. Câmera 2. Que tipo de movimento nós vamos trabalhar hoje? Hoje a gente vai falar sobre o movimento uniformemente variado. Só que para a gente estudar o movimento uniformemente variado, nós vamos ter que aprender uma grandeza nova. A gente tinha falado de velocidade e distância na aula passada, e hoje nós vamos falar da aceleração. Então, na aula passada a gente falou de velocidade, distância em função do tempo. Hoje nós falaremos de velocidade, distância e aceleração em função do tempo. Precisamos aprender essa nova grandeza chamada de aceleração. Mas olha, filho, não perca o foco. Não esqueça de acessar o nosso gerenciador. Tenho vários alunos que sempre estão lá me pedindo várias dúvidas. Isso é muito importante. Tire todas as suas dúvidas. Qualquer coisa, escreva a questão lá. Procure na internet. Se você não entender os gabaritos, me chame. Fale lá comigo. Grite, berre, sinal de fumaça, luz, o que você quiser. Mas me chame. Não esqueça, o gerenciador serve para isso. Show de bola? E aí, Vidal, o que a gente vai fazer agora? Agora tu vai deixar eu sentar do seu lado, sempre do lado direito para conseguir me enxergar escrevendo, e a gente vai começar com a nerdice. Show de bola? Telinha mágica que só o QG tem. Pra gente começar, tô aqui com o meu produtor Bidão de novo. Bidão de cuecas, Bidão lindo. Rapaz, aqui no QG é sempre assim, cara. A gente trabalha com os melhores profissionais para gerar o melhor resultado para você. A ideia é sempre essa. A física aqui não brinca. Não brinca, meu querido. E aí, Vidal? O que a gente vai falar hoje? Cinemática de novo. Lembra da piada tosca? Tosca. Cinemática estuda cinema? Não, filhote. Cinemática estuda características de movimento. Toda vez que a gente fala em cinemática, a gente fala de movimentos. Basicamente é isso, né? Meu nome é Vidal. Esqueci de botar aqui, rapaz, ó. Meu nome é Vidal, rapaz. E o que a gente já estudou sobre movimentos também é muito importante, né? A gente já estudou um tipo de movimento. A gente já estudou ele. A gente já estudou o Mu, filho. O Mu ele tinha uma característica tradicional, lembra qual era a característica tradicional do Mu? Que eu até falei para vocês, olha, cuidado com o erro. É muito comum um aluno, né, falar que o Mu tem velocidade constante. Está errado, o Mu não tem velocidade constante não. Olha aí a planária. O Mu ele tem um módulo, porque isso é um vetor, né? O módulo da velo é constante. E aí a gente viu no Mu que apareceu aquela equaçãozinha do S igual a sorvete, que era uma função de primeiro grau, lembra disso? Cujo gráfico era uma reta. Aí a gente ficou brincando com os gráficos no final, né, que eu até falei para vocês que vocês iam aprender nem que fosse por osmose, porque todo gráfico tinha duas propriedades. Hoje a gente vai falar muito sobre isso de novo. A minha ideia, então, é continuar com movimentos, é continuar com características de movimentos, tá? E com isso, a gente precisa também relembrar daquela história de progressivo e retrógrado. Progressivo ele anda a favor da referência, retrógrado ele anda contra o referencial. Porque hoje nós vamos aprender outra classificação. Uma olhadinha aqui, vamos lá. Vamos escrever um pouquinho sobre a definição da grandeza que nós vamos aprender hoje. Chama-se aceleração. A aceleração que a gente vai falar é da aceleração média. AM. É um vetor também, tá, filho? Mas, novamente, não estamos pensando nas características vetoriais. Estou deixando as características vetoriais de lado. O que quero é definir grandezas. O que eu quero é entender o que é a aceleração e diferenciá-la da velocidade. Porque aceleração e velocidade
não são a mesma coisa, né? Na verdade, a aceleração é alguém que varia a velocidade, né? A aceleração, ela altera a rapidez. A rapidez é a nossa velo. A rapidez é a nossa velo. Olha aí, Bidão. Viu? Porque todo mundo pergunta, qual o sinônimo de velocidade? É a aceleração? É claro que não, meu querido pupilo nerd do QG. Né? A aceleração, ele é sinônimo de acelerado ou retardado. Ou seja, alguém que altera a nossa velocidade. Aumenta a velocidade, ou então diminui a velocidade, ou então mexe na direção dessa velocidade. Lembrando que a velocidade é um vetor, né? Então ela tem características de módulo, direção e sentido. Mas a aceleração média, ela está variando a nossa velocidade em função do tempo. Falando um pouquinho em etimologia aqui, né? Na verdade, um sinônimo de velocidade, um sinônimo de velô é celeridade. Não sei se você já ouviu esse nome. Ah, porque Joãozinho é muito célere. Célere. Essa palavra, célere, é muito rápido. Isso aqui é velocidade, né? E aí a aceleração é alguém que altera essa celeridade, né? Que é a nossa aceleração. Mas isso aqui é churumela. O que me interessa mesmo é a formuleta da nossa aceleração, que é ΔV sobre ΔT. Inclusive, a gente tira uma unidade aqui muito tradicional. Aqui a gente nem vai falar da usual, vou falar só do internacional. Olha, não é metro por segundo ao quadrado, é metro por segundo a cada segundo, né? Se você olhar, é ΔV sobre ΔT. Eu falei para você, olha sempre as unidades em separado. Metro por segundo a cada segundo. É óbvio que isso dá metro por segundo ao quadrado. É fato, eu já sei disso. Mas é muito importante que você perceba que a relação metro por segundo a cada segundo, ela te traz muito raciocínio. Quer ver? Dá uma olhadinha na tela black aqui, rapidinho. Vamos puxar black screen now. Repara só, o que eu estou tratando com você é de uma característica da aceleração. Eu estou querendo te mostrar que a unidade metro por segundo ao quadrado, quando lida metro por segundo sobre segundo, é mais fácil de interpretar. Não acredita? Então, olha só. Se eu disser para você que eu tenho um corpo parado, velocidade inicial 0, tá? Aí sobre ele passa a atuar uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Eu não quero pensar em fórmula. Eu quero olhar para cá analisando como 3 metros por segundo a cada segundo. Se você ler bem essa aceleração, isso está dizendo para você que a cada segundo nós teremos uma variação de velocidade de 3 metros por segundo. É isso que está querendo nos dizer, tá vendo? Então eu quero que você me diga o seguinte, depois de 4 segundos, qual a velocidade dele? Eu sei que tem uma fórmula, que eu acredito que a maioria de vocês já tenha ouvido falar dessa fórmula, mas não pensa em fórmula não, cara. Pensa assim, ó, não é a cada segundo 3 metros por segundo? Poxa, então em 4 segundos, né? Se em 1 segundo são 3, em 4 segundos são 12, olha só. Ou então, quer ver? Por exemplo, imagine um V0 de 20 metros por segundo. Aí atua uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Olha lá. Muito importante agora você entender esse menos, né? Se a sua velocidade, a gente tinha falado isso na aula passada, se a sua velocidade é mais, é porque ela está a favor da referência. Se aparece uma aceleração de menos, é porque isso não vai ajudar a velocidade, vai atrapalhar. Então a gente pode ler isso aqui como sendo 5 metros por segundo a cada segundo, mas não aumentando, e sim diminuindo. Então, se eu te perguntasse agora, quanto tempo demora para a velocidade chegar a 0? Olha só. Se eu tenho 20 metros por segundo de velô, e eu estou diminuindo 5 metros por segundo a cada segundo, cara, eu vou precisar de 4 segundos para zerar isso aí. Olha só. Tá vendo? Essa unidade, cara, metro por segundo a cada segundo, ela sempre te dá uma leitura melhor, uma leitura mais limpa do que realmente é
a grandeza. Porque aí você olha para ela e percebe a unidade e a leitura dessa grandeza. Se ligou? Show de bola? Então volta aqui, ó, volta aqui, ó. Essa unidade, então, filho, ela é a nossa unidade da aceleração, que a gente sabe, que a gente sempre vai ler dessa forma. E agora, nós vamos falar de uma nova classificação, que eu até cheguei a citar ali para vocês, no exemplo na tela black. Né? Nós temos o que nós chamamos de acelerado e retardado. Observa o nome, acelerado, retardado. Né? Então, o acelerado é aquele que a velo aumenta, a velo cresce, né? O acelerado, a velo, eu vou botar assim, ó, simbólico, mas melhor do que escrever, a velo cresce. Retardado, a velo diminui. Olha lá. Agora, o principal ponto é o que deve acontecer para ele ser retardado ou acelerado, né? Isso tem sempre relação com sentidos. Toda vez que é acelerado, o V tem o mesmo sentido do A. Toda vez que é retardado, o V ele tem sentido oposto ao A. Esse sentido tem tudo a ver com o sinal, porque para a gente o sentido tem um referencial. Se os dois têm o mesmo sentido, é porque os dois têm o mesmo sinal. Se os dois têm sentidos opostos, é porque os dois têm sinais opostos. Então, para fazer a velocidade aumentar, basta eu ter vetores no mesmo sentido ou com o mesmo sinal. Para eu fazer a velo diminuir, basta eu ter vetores em sentidos opostos ou sinais opostos. Olha para cá para você entender a lógica, né? Na verdade, eu estou fazendo a aceleração ajudar a velo ou atrapalhar a velo. Para ajudar a velo é o mesmo sentido, para atrapalhar é sentido oposto. Não pode esquecer que toda vez que a gente for fazer esse tipo de exercício, vai ter um referencial. Eu vou traçar um referencial, eu vou direcionar um referencial. E aí, com esse referencial, eu vou achar o sinal dessas grandezas. Quem está a favor do referencial ganha o sinal de mais, quem está contra ganha o sinal de menos. E não esqueça, quem traça o referencial é você. Você vai escolher o melhor referencial. É óbvio que quando eu tiver um corpo só e ele está andando para a direita, eu vou tacar o referencial para a direita. O problema vai ser quando eu tiver com dois corpos ou com trajetórias em duas direções, que é o que a gente vai ver numa próxima aula, que a gente vai falar de lançamento horizontal e oblíquo. Belezão? Mas sempre o nosso sinal é dado através de um referencial. Então dá uma olhadinha que eu vou citar algum exemplo aqui para você entender. Olha só. Mesmo sentido é mesmo sinal. Sentidos opostos, sinais opostos. Exemplo. Imagine que eu tenha um movimento cuja velocidade é 3 metros por segundo positivo, quer dizer, está a favor da referência, e a aceleração é mais 2 metros por segundo ao quadrado, os dois a favor da referência, então os dois têm o mesmo sentido. Isso aqui é acelerado. E olha, só para me ajudar e lembrar algo que a gente viu na aula anterior, né? Isso é um movimento progressivo. Filho, por que progressivo? Alô, Alana, estou escutando você me perguntando aí, por que progressivo, professor? Porque a velocidade é positiva, então ele está a favor do referencial. Por exemplo, imagine que eu continue com a minha velo de mais, né? Uma velo de mais 4 metros por segundo. Ele continua progressivo. Ele continua progressivo com mais 4 metros por segundo. Repara que para saber se é progressivo e retrógrado, basta eu olhar para o sinal da velo. Agora, se eu coloco uma aceleração de menos 3, opa, duas vezes, cara, menos 3 metros por segundo a cada segundo, né? Eu estou fazendo a velocidade para um lado e a aceleração para o outro. Isso é um movimento retardado. E ele continua sendo progressivo, porque a velocidade é positiva. Repara que isso não foi nada demais, porque a minha velo está sempre sendo positiva, né? Repara, deixa eu até mudar de cor aqui para trabalhar esse agora. Imagine que eu tivesse assim, ó, letra C, uma velocidade de menos 2 metros por segundo e uma aceleração de mais 4 metros por segundo ao quadrado. Cuidado, hein? Essa aceleração, apesar de ser positiva, isso é um movimento retardado. Porque dá uma olhada no sinal da velo e da aceleração. Né? São sinais opostos, cara. Isso é retrógrado. Porque como a velo é negativa, significa que ele está andando contra a referência lá.
E como eles têm sinais opostos, significa que é retardado. Olha esse aqui, ó. Imagine uma velocidade de menos 4 metros por segundo e uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Isso é acelerado. Olha só, filho. E retrógrado. Velocidade é negativa. Repara que quando a nossa velocidade ela é positiva, igual esses dois primeiros exemplos, quando a minha velocidade é positiva, parece que é acelerado com A positivo, retardado com A negativo, né? E aí as pessoas às vezes decoram isso. Não faça isso, cara. Não faça isso porque eu posso ter situações diferentes. Eu posso ter velocidades negativas, olha. Que inverte o sinal, né? Ao invés de você ficar com aquele sinalzinho igual os dois lá de cima, inverteu. Aí aqui embaixo passa a ser retardado com A positivo, né? Na verdade, acelerado e retardado é o sinal da velô e da aceleração. Progressivo e retrógrado é só o sinal da velô. Belezão? E quando a gente fala dessa aceleração média e dessas características que a aceleração possui, né, de aumentar ou diminuir a nossa velocidade, dona Isabela Margarida, a gente pode entrar no que nós chamamos de movimento. Lembra que a gente falou do mu na aula passada? Que possuía módulo de velocidade constante, ele percorria sempre a mesma distância no mesmo tempo. Aqui a gente vai aprender um outro movimento, ó. Uniformemente variado. Move. I like to move, move. Esse é um move. Move. Olha aí. Esse move, ele não terá mais a mesma distância em função do tempo. Esse move, ele passa a ser um movimento uniformemente variado, porque ele passa a ter variações de velocidades iguais em tempos iguais. A relação igual, né? A proporção igual não é na distância, e sim na velô. E aí, como a proporção igual é na velô, isso faz com que uma outra grandeza agora seja constante com o tempo, e não mais a velocidade em módulo, né? Agora, o que passa a ser constante é a aceleração. Ó, o módulo da aceleração agora é CTE. CTE é constante. Ela pode até mudar de direção e sentido, né? Mas não muda o módulo. Nunquinha. Isso é um movimento uniformemente variado, ou o que nós chamamos de move. I like to move, move. E se eu pego a minha equação da velocidade média, né, que é ΔV sobre ΔI, velocidade não, aceleração. Muito obrigado. Cara, se eu não... quem seria eu se não fosse vocês? Vocês me ajudam aí sempre quando eu acabo escrevendo alguma boberete. E aqui é assim, né, cara? Apesar da aula, né, ser filmada, a gente não tem que voltar não, cara. A gente tem que continuar. É bola pra frente, rapaz. Oh, sempre pra frente. Ó, aceleração média. Agora é A, não é média, né? É um valor constante, agora não muda esse valor. O ΔV é V menos V0, ó. ΔT, T menos T0. Repara que o meu T0 é igual a zero, olha aqui, ó. Meu tempo inicial é a minha referência. Olha aí, ó. Tá vendo? Aí se a gente multiplicar cruzado, fica assim, ó. AT igual a V menos V0, olha lá. Aí se eu jogar aquele V0 para o outro lado, fica V igual a V0 mais AT. Repara só, filhão. Repara que, mais uma vez, nós chegamos numa equação horária. Mais uma vez, chegamos numa equação em função do tempo. Tá vendo isso, nerd lindo? Tá vendo isso em vencedor de 2017? Em meu querido Samuel. Tá vendo isso aí? Olha aqui, ó. Y igual a B mais a X. Né? Então, isso é uma função horária, só que agora isso é uma função horária da velô. Função horária por quê, Vidal? Ora bolas. Porque depende do tempo. E da velô porque é a velocidade em função do tempo, né? Geralmente esse meu V acaba saindo tão fechadinho, cara.
Agora ficou melhor. Isso é uma função horária da Velo. Isso é um gráfico, filhão. O gráfico é uma reta, esse gráfico aí, né? Porque a gente está vendo a função zeta do primeiro grau. Mas olha só, câmera 1, eu já volto para falar desses gráficos. Até porque eu acho que eu já falei alguma vez, não falei não? Já estou voltando, hein? Que saudade de você. Que saudade desse nerd. Tô sentindo o cheirinho de nerd daqui, hein? Volta pra cá. Volta pra telinha mágica. Vamos terminar o nosso raciocínio, porque a gente estava começando a falar de gráficos. Já falei de gráficos com vocês? Acho que nunca, né? Todo gráfico tem tantas propriedades, enfim. Acho que nunca é exagero, tá? De repente tem alguém assistindo a aula aí pela primeira vez. Procura a aula anterior, cara. Essa daqui, no caso, é a 7. Procura a aula 6 lá que tu vai achar, hein? Todo gráfico tem duas propriedades. Quais são elas? Área e tangente. Mas precisa decorar? É claro que não, meu querido amigo pupilo nerd do QG. Basta a gente sempre olhar para as nossas unidades. Se eu quero descobrir o que dá área, eu multiplico as unidades. Se eu quero descobrir o que dá tangente, as unidades. Isso aqui é velocidade versus tempo. Isso é um símbolo da matemática para significar gráfico, velocidade versus tempo. Como se fosse um X estilizado, né? Eu vou mostrar o gráfico aqui da velocidade para a gente entender a primeira propriedade, porque tem uma propriedade de aceleração aqui, né? Esse gráfico ele vai ter a propriedade de aceleração. Porque quando a gente estava no mu, da aula passada, a gente tinha uma aceleração nula. Não havia variação de velocidade, né? Então a gente nem enxergava essa relação de velocidade, de aceleração, perdão. É porque eu estou prestando atenção aqui nesse amarelo que não saiu. Eu fiz um amarelo ali no branco que não saiu, depois que eu percebi. Esse verde ficou melhor. E aí eu vou ter o gráfico assim, uma funçãozinha de primeiro grau. Então vamos lá, de novo, que eu nem prestei atenção muito bem no que eu estava falando. Quando eu estava no mu, a minha aceleração era nula, não tinha variação de velocidade. Então não tinha por que eu olhar para o gráfico da velocidade e tentar achar a aceleração. Agora eu tenho como achar a aceleração nesse gráfico, porque todo gráfico tem duas propriedades, que é área e tangente. Aqui é a propriedade de tangente. Não esqueça que isso é um artifício matemático. Lembra disso, filho? Eu te falei também na aula passada. Isso é um artifício matemático, em que você olha para esse gráfico, tira a tangente dele aqui, ó. Tira a tangente do gráfico aqui, ó. E aí você vai achar ΔV sobre T. Olha aqui, ó. ΔV sobre T, tá vendo? A tangente é ΔV sobre T. Isso é uma aceleração. Olha só, filho. Se você não tivesse visto assim, podia ter tirado pela propriedade. A propriedade tangente... Mas como assim, Vidal, propriedade? Todo gráfico tem duas propriedades. Eu nunca falei isso para vocês, não? Acho que nunca, né? Todo gráfico tem duas propriedades. Área e tangente. A área multiplica a tangente. Olha lá. Dividir. Metro por segundo ao quadrado. Olha lá a aceleração. Tá vendo? Eu poderia te mostrar também a outra propriedade, mas eu não quis mostrar nesse gráfico. Nesse gráfico eu estou querendo trabalhar com você o conceito direto da propriedade da tangente, tá vendo? Chama esse gráfico aqui de gráfico número 1. Deixa eu botar um gráfico número 2 aqui embaixo. Deixa eu colocar um gráfico agora, trabalhando o conceito de velocidade positiva e velocidade negativa. Deixa eu botar uma retinha um pouquinho maior. Melhorou. Ó, eu quero continuar no gráfico de velocidade, tá bom? Eu agora vou brincar um pouquinho aqui com progressivo, retrógrado, acelerado, retardado, tá bem? E para ficar uma brincadeira melhor, eu vou colocar aqui pedaços do gráfico que sejam negativos. Bem? Então, eu vou trabalhar por enquanto só com retas mesmo. Então, não quero complicar nada demais com você. Quero que você olhe para esse tempo aqui e perceba que aqui é a minha velocidade zero. Isso é muito importante. Ali está o menor valor da minha velocidade.
Aqui no início, né, a gente começa com uma velocidade negativa, que é o menos v, tá vendo? E aqui tem um tempo qualquer, que eu não quero nem marcar ali, não há necessidade, tá bem? Mas o que eu quero que você perceba é, aqui embaixo a velocidade é negativa, aqui ele é retrógrado. Repara que a velocidade é negativa ali. Aqui a velocidade é positiva, ele é progressivo, olha só. São dois pedaços diferentes do gráfico. É um até o T grande e um do T grande em diante. Até o T grande é retrógrado, do T grande em diante é progressivo. Agora, a aceleração, neste caso, ela é sempre de mesmo sinal. Você está vendo a reta crescente? A aceleração tem sempre que ser positiva. Eu acabei de ver que eu não tinha escrito ali. Ó. A aceleração ela tem que ser positiva, porque essa reta é crescente. Mas eu vou ver pelo gráfico, olha só. Está vendo que a velocidade sai de menos v e vem para zero? Nesse primeiro pedaço do gráfico, a velocidade sai de menos v e vai para zero. Isso é retardado. Ó. A velocidade está indo para o zero, olha só. Agora, se você olhar do t em diante, ele acelera, olha só. Do t em diante é acelerado. Então, aqui em cima eu tenho v positivo, a também positivo. Aqui embaixo eu tenho v negativo, mas o a ainda continua positivo. Né? Na verdade, o meu a, o sinal dele é pela reta. Reta cresce, sinal do a positivo. Reta decresce, sinal do a negativo. Quer ver? Deixa eu puxar outra paginazinha aqui pra gente, ó. Para só. Ó, imagine que eu vou fazer a mesma análise do anterior, tá? Só que ao invés agora de ser crescente, imagine um gráfico decrescente, tá bom? Cara, eu sei que vocês geralmente não gostam de gráfico e toda vez que olham para ele, vocês ficam com medo do gráfico. Isso é normal, filhão. Isso é normal. O que você não pode deixar o gráfico fazer com você é te enrolar. Porque todo gráfico sempre é resolvido do mesmo jeito. Todo gráfico tem duas propriedades. Será que eu já falei isso para você? Eu acho que nunca, né? Todo gráfico tem duas propriedades, filho. Área e tangente. Mas vem cá, Vidal, precisa decorar? É claro que não, meu querido amigo nerd do QG. Para descobrir o que dá área, multiplica as unidades. E a tangente? Repete. Ó, observa, esse pedaço de 0 a t, ele é progressivo. Porque a velo é positiva, dá uma olhada. Ah, Vidal, mas a velo está diminuindo, não tá? Porque aqui a velocidade é zero, né? É, a velo está diminuindo, então ele é retardado. Olha só. Aí se você for olhar o sinal, você vai ver que como ele é progressivo, o V é positivo. E ele é retardado, o A é negativo. Tá vendo a reta decrescente? Isso é uma reta decrescente na matemática. Então essa reta decrescente, ela mostra um A negativo. Aqui embaixo, cara, a velocidade é negativa, então ele é retrógrado. Aqui embaixo ele é retrógrado, olha só. E como a aceleração é negativa e a velocidade é negativa, ele é acelerado. Ou então, se você olhar a reta, você vai ver que pela reta, a reta é decrescente, então o A é sempre negativo. E aí a velocidade ficando negativa, ele acelera lá. Tá vendo só? Cara, esses gráficos, look at me, meu querido nerd lindo, esses gráficos, eles geralmente têm essa enrolação. Eu acabei empurrando a mesa aqui. Esses gráficos geralmente têm essa enrolação. Principalmente quando se fala em gráfico de grandeza vetorial. Porque a parte negativa do gráfico, ela não mostra que é menor que zero. Mostra apenas um referencial adotado. Muito cuidado com os sinais dessas grandezas dentro do gráfico. Muita atenção para você não se embolar com esses sinais e acabar embolando a interpretação. Cuidado, porque nem sempre como a reta ela está decrescendo, significa que ele está andando para trás. Né? Andar para trás é só se ele estiver na parte negativa do gráfico da velocidade. Show de bola? Agora, eu vou mostrar a você uma propriedade de área nesse gráfico com letrinhas e perceber o que vai acontecer. Você vai perceber, cara, que a minha matemática vai fazer surgir uma equação bem conhecida. Dá uma olhadinha para cá, menino e menina. Olha só. Imagine que eu tenho um gráfico. Vou continuar fazendo esse gráfico aí, tá? Só que agora eu não quero ele mais negativo. Quero trabalhar só com ele positivo, tá bom? Continua com o gráfico de velocidade de tempo. Tá?
Só que agora eu só quero ele positivo. Então, olha lá. Crescente. Aceleração positiva. Tá vendo? Não estou me preocupando com a parte negativa. Estou fazendo bem grosso para você conseguir enxergar o que eu quero, porque agora eu vou trabalhar com áreas, tá bem? Então, ó, esse aqui é o meu V0. E esse aqui vai ser o meu V qualquer. Vou trazer lá na pontinha. O que eu quero agora é, a partir desse gráfico, descobrir a distância, tá bom? A gente já sabe pela propriedade que a distância ela é dada pela área. A gente já sabe dessa propriedade. Então, eu teria que fazer a área do gráfico, que seria a área... Esse amarelo fica muito clarinho, filho. Que seria a área de tudo, né? Olha só. É a área que vai até lá embaixo, filho. Não é só a área que vai até o pontilhado, não, né? É muito comum de você ver algum aluno cometendo um erro tradicional, colocando um pontilhado aqui, ó, achando que a área é só o triângulo. Não, a área é o trapézio, é o triângulo mais o retângulo. Eu vou até fazer o seguinte, cara, para ficar até mais fácil de trabalhar essa área, eu vou dividir ela em dois pedaços iguais. Ó. Vai ficar essa área aqui de cima, que vai ser a área do triângulo, tá bom? Vou chamar isso aqui de área 1. E a área do de baixo, que eu vou chamar de área 2. Estou até separando em duas áreas, vai ficar bem visual o cálculo dessas distâncias agora, tá bom? Lembrando que a propriedade de área... Eu já falei para vocês que todo gráfico tem duas propriedades? Acho que nunca, né? Uma olhadinha para cá. Eu acho que nunca, cara. Acho que eu nunca falei isso, cara. Tu sabia que todo gráfico tem duas propriedades? É mesmo, Vidal. Mas e aí, o que eu faço? São sempre duas propriedades. É área e tangente. Área e tangente. Mas precisa decorar? É claro que não, meu amigo nerd do QG. Não precisa decorar. O artifício matemático é sempre multiplicar as unidades para descobrir o que dá área. Ou então, para descobrir o que dá tangente. É um artifício bom, cara. Me ajuda. Trabalha esse conteúdo, rapaz. Trabalha esse conceito. Show? Olha para a tela. Aqui, ó. A área é a distância. Porque a área ela seria metro sobre segundo vezes segundo. Então a área daria metro. A área é o ΔS. Olha aí. Então, olhando para esse gráfico, eu já vou saber direto que o meu ΔS ele será a área 1 mais a área 2. Viu aí, filho? Vamos calcular a área 2 primeiro? Vamos calcular a área 2? A área 2 é a mais fácil que tem ali, porque é base vezes altura. A área 2 é a área do retângulo, é base vezes altura, tá vendo? V0t. A área 1 é que vai me dar trabalho ali, porque a área 1 vai ser base vezes altura sobre 2. A base é t, a altura é ΔV. Isso aqui é ΔV, ó. É V menos V0, olha só. Sobre 2, olha aí. Só que pelas nossas formuletas, dá uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O nosso ΔV, ele é A vezes T. Olha aqui, ó. Nosso ΔV é A vezes T. Então, eu posso colocar aqui no lugar desse ΔV aqui, ó. A vezes T. Aí vai ficar T vezes A vezes T sobre 2. Então, a minha área 1, AT2 sobre 2. Se você já viu essa matéria, você já percebeu que está aparecendo uma equação aí bem conhecida já, olha só. Porque logo o meu ΔS ele vai ser a soma das áreas, né? Então, o meu ΔS ele vai ser V0t mais AT2 sobre 2. Só que, cara, o ΔS ele é S menos S0. Joga o S0 para o outro lado, vai ficar S igual a S0
mais V0t mais AT2 sobre 2. Filhão, dá uma olhadinha para cá. Filho, eu sei que eu fiz um monte de fórmula aí e tal, mas o que vai interessar no final é essa equação que a gente acabou de fazer surgir aqui. O que eu estou te mostrando são duas coisas. Primeiro, a equação. Segundo, dá para calcular a distância de duas maneiras. Ou você vai no gráfico e faz a propriedade de área, ou então você vai lá e usa a fórmula que eu achei. Agora, tem um detalhe importante, câmera 2, um detalhe importante. Na câmera 2, eu sinto o cheirinho de nerd. Um detalhe importante, nós caímos numa equação de segundo grau. S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Caímos numa equação de segundo grau, o tempo está elevado ao quadrado. E aí, filho? Quadrado? Parábola, Bhaskara. Lembra disso? Rapaz, dá uma olhada para cá. Olha aqui, ó. S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Em teoria, nós estamos falando da função horária da posição. É isso que nós estamos falando na teoria. Ó. Função horária da posição. Tá vendo? E ela é uma função do segundo grau. Né? Ela é uma funçãozinha daquela y igual a c mais bx mais ax ao quadrado. É uma parábola. É uma equação de segundo grau, cujo gráfico é uma parábola. Vértice da parábola. Bhaskara. Zeros da função. A gente entrou aí agora num universo de funções, né, cara? Se a gente for ver o gráfico espaço versus tempo, que eu nem lembro mais que gráfico nós numeramos, né? Porque aqui eu falei, ó, eu vim até o 4, tá vendo? Então agora esse aqui é o gráfico 5, olha só. O gráfico ST é segundo grau, filho. Parábolas. Ó. ST. Uma parabolazinha. Ficou meio estranho, mas deu para quebrar o galho aqui, ó. A gente corrige aqui, ó. Boa. Ui, beleza. A parábola, uma coisa importante da parábola, que é isso que eu estou querendo tentar desenhar aqui certinho, é o que nós chamamos de vértice da parábola, né? Que é o ponto de máximo ou de mínimo da parábola. Não sei se você já viu na matemática, toda vez que a nossa concavidade, a concavidade é essa abertura da parábola, né? Toda vez que a concavidade é para cima, o A é positivo, né? A gente costuma até brincar. A gente diz que quando as coisas estão positivas, nós estamos sorridentes, sei lá. Parábola com a concavidade para cima, tá vendo? Esse é um ponto de mínimo. Esse ponto de mínimo, esse ponto onde está o T grande, ele é o ponto que a gente chama de inversão de movimento. Nós chamamos isso de vértice da parábola ou ponto de inflexão, que é onde ocorre a inversão do nosso movimento. Teoricamente, esse ponto T que está aí, ele é esse ponto aqui, ó, de velocidade nula, olha só. Esse ponto T, ou esse aqui, ó, de velocidade igual a zero, tá vendo? Esses dois pontos, eles são um ponto em que o móvel muda de sentido, né? Se você olhar antes do T, nesse gráfico de número 2, se você olhar antes do T, é retrógrado, olha só. Depois do T, é progressivo, tá vendo? Se você olhar nesse outro gráfico aqui, ó, antes do T é progressivo, depois do T é retrógrado. Está havendo uma inversão, né? É o que ocorre nesse gráfico agora. Ó. Se você olhar aqui, o que está acontecendo? Ele primeiro está andando contra o referencial adotado, ele vem andando contra, olha só, está diminuindo as posições. Aí quando passa desse vértice, desse ponto de inflexão, ele começa a andar a favor, porque as posições começam a crescer lá. Isso é que é a inversão de movimento.
Então, no vértice, a velo é 0. A velo é a rapidez. No vértice não pode ter rapidez, porque ele está invertendo o movimento, né? Então ele parou para começar a mudar de sentido. Repara que eu poderia fazer também o gráfico com a concavidade para baixo, né? Ó, S, T. Olha aqui, filho. Gráfico com a concavidade para baixo. Ó. De novo, o vértice da parábola é um ponto de inflexão. Mais uma vez, é o ponto que ocorre a inversão do movimento. Se você olhar aquele vértice lá, ó, o T grande, aqui em cima, quer ver? Eu vou te mostrar a propriedade para você enxergar. Aqui em cima, se você traçar uma reta tangente, ó, ela fica paralela ao eixo dos tempos. Tá vendo? Não tem o valor de tangente. Na verdade tem, né? A tangente é 0, né? Então nesse ponto aqui, ó, a velocidade é nula. Olha só. Agora, perceba uma coisa importante, filhão. Você está com duas equações. V igual a V0 mais AT. E uma outra que eu já vou escrever logo como ΔS. ΔS igual a V0T mais AT2 sobre 2. Filho, look at me. Essas duas equações são chamadas de equações paramétricas. As duas estão em função do mesmo parâmetro, o tempo. O que tu acha que vai acontecer se a gente tirar o tempo numa e jogar na outra? Hein? Próximo bloco. Não foge daí não. Fica aí, hein? Nerds do QG. Nerds do QG. Filho, tá pronto? Último bloco? Essa carinha de quem já não tá gostando porque tá no último bloco. Mas não tem problema. Olha pra cá, olha a nerdeza. Dá uma olhada aqui, ó. Se liga. Ó, eu te falei no finalzinho do outro bloco. Eu vou pegar o tempo em uma equação e substitui na outra equação. Só uma coisinha que eu estou vendo agora aqui no meu quadro. Eu esqueci de colocar aqui, ó, quando o A é negativo, as coisas ficam tristes, ó, com cavidade para baixo. Acredito que você já tivesse visto isso no macetezinho matemático, né? Ó, o que eu quero é tirar o tempo em uma e jogar na outra. Jogo o V0 para o outro lado. Jogo o A para o outro lado. Tirei o valor do tempo. Joguei o V0 para um lado, ele vem negativo. Joguei o A que está multiplicando para o outro lado, ele divide. Aí agora eu vou pegar o tempo e vou jogar nessas duas aqui, ó. Cara, vai ficar um negócio meio grande, entendeu? O que interessa é que vai ficar um negócio grande sem o tempo. É isso que me interessa. Repara que o tempo, você está tirando ele e substituindo por V menos V0 sobre A e colocando T e T ao quadrado. Então você chegou numa equação que não tem tempo. Essa equação que não tem tempo, ela recebe um nome. É chamado de equação de Torricelli. Já ouviu isso? Evangelista Torricelli. É uma equação importante, até porque quando a gente chega em energia, a gente também descobre essa equação de Torricelli, né? É uma equação que não se utiliza do tempo, relaciona as grandezas velocidade, distância, a aceleração, mas não menciona o tempo. Fica assim, ó, V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2 vezes A ΔS. O vovô é quadrado, que é igual a vovó que também é quadrada, mas os dois adoram andar de asa delta. Repara que não é em função do tempo, logo não é uma equação horária. Se ligou? Se liguei. E olha, eu vou te mostrar agora aqui um outro gráfico que não é muito comum de aparecer, mas pode aparecer, quer ver? Deixa eu puxar a tela black aqui, eu adoro a tela black. Repara, é o gráfico da aceleração versus tempo.
Não é muito comum de aparecer não, cara, mas ele também tem propriedade. A propriedade dele é de área. A propriedade de tangente não dá unidade plausível. Fica metro por segundo ao cubo, né? Aqui é a propriedade de área, ó, metro por segundo sobre segundo vezes segundo, né? Como assim a propriedade de área, Vidal? Olha, pega a unidade da aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, e escreve metro por segundo, e multiplica pela unidade do tempo, tá vendo? Eu estou sempre pegando a unidade de um eixo e multiplicando pela do outro. Então eu pego a unidade da aceleração de um eixo e multiplico pela unidade do tempo do outro. Aí eu vou achar metro por segundo. Então é porque a área dá ΔV. Então, se eu tiver um gráfico, como isso aqui é um move, a gente já sabe que no move a aceleração tem sempre o mesmo valor, né? Então, se eu tiver um gráfico assim, ó, vamos botar um gráfico de aceleração pelo tempo, ó, igual do move mesmo, tá vendo? Olha só, bem tradicional. A propriedade que eu tenho nesse gráfico é a propriedade de área. A área te dá o ΔV, né? Agora, que área, Vidal? Que área? A área da função até o eixo horizontal, olha só. A área da função até o eixo horizontal, olha aqui, ó. Tá vendo? Então, essa área é o ΔV, que no caso é positivo, e essa área também é o ΔV, que no caso é negativo. Beleza? Eu não tenho mais nada para botar nessa tela black. Filho, look at me. Muita atenção nessas características do Move. Na verdade, agora que a gente falou de Mu e Move, a gente pode até misturar os dois. Eu hoje não vou fazer nenhum exercício assim, mas a gente pode misturar os dois. Tem que ter muito cuidado com os sinais, não se esqueça de traçar a referência e em cima delas trabalhar as equações. Beleza? Vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente poder notar essa aplicação do Move. Dá uma olhadinha, olha só. Já começo com uma questão muito tradicional, que envolve uma característica da equação do Move. Se você observar as duas equações de Move que a gente já aprendeu, olha aqui, ó, volta aqui rapidinho. As duas equações. Se você olhar, a equação da velocidade, ela depende do V0 e depende do A. Olha só. E se você olhar a equação do ΔS, ela depende do V0 e depende do A. Então, câmera 2, só para você me enxergar. Cara, eu tenho uma equação em função de V0 e A. Tenho outra equação em função de V0 e A. As duas têm V0 e A. Torricelli também tem. Mas eu não vou colocar Torricelli nessa, porque o Torricelli ele sai da junção dessas duas horárias, né? Eu pego V igual a V0 mais AT junto com S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2, que a gente chama de sorvetão. Eu pego V igual a V0 mais AT junto com sorvetão, eu chego no Torricelli. Então eu agora quero pensar nas paramétricas. Velocidade, distância. Tudo em função do tempo, né? Se eu pensar nessas duas equações, as duas são em função de V0 e A. Então uma questão difícil de Move é aquela que não te dá nem o V0, nem o A. E aí você fica com duas equações e duas variáveis. Sistema matemático. Dá uma olhadinha para cá para tu entender. Olha só. Numa competição automobilística, um carro se aproxima de uma curva em grande velocidade. Repara, ele não fala quanto é essa velocidade. Apenas diz em grande velocidade. Que é o que ele quer que a gente descubra, né? O piloto, então, pisa o freio durante 4 segundos. E consegue reduzir a velocidade do carro para 30 metros por segundo. Deixa eu ir dando uma destacadadazinha aqui. Ó. Durante a freada, o carro percorre 160 metros. Só para você enxergar, né? Ele deu o tempo, olha só. Ele deu a velocidade final, essa é a velocidade final, e deu a distância. Ó. Mas não deu nem o V0 nem o A, perceba isso. Ele não te fala o valor do V0, que por sinal é o que ele quer que você descubra, nem a aceleração, olha só. O que ele te deu foi a distância, que é 160 metros, te deu o tempo percorrendo essa distância e te deu a velocidade final dessa distância. Não te deu nem V0 nem A, que era aquilo que eu tinha te mostrado, né? Duas equações em função de V0 e A. Uma questão difícil é não dar o V0 e o A, né?
Nessa questão ele pediu o V0, ele podia pedir o A também, a gente resolveria da mesma forma. Aí ele fala assim pra gente, supondo que os freios imprimam uma aceleração retardadora constante, ou seja, com GI para ficar bonito, é um movie. I like to movie. A velocidade do carro no instante que o piloto pisou o freio tem um valor de, eu quero V0. Ó, Vidão, vou começar primeiro por equação, que é o que a maioria tenta, né? Eu não vou usar gráfico primeiro, mas eu podia usar o gráfico, hein? Usando o gráfico eu também chegaria na resposta. Ó, V igual a V0 mais AT, delta S igual a V0T mais AT2 sobre 2. Vou montar o sistema, ó. Substitui. É só substituir, cara, o que ele te deu nas grandezas da minha equação. Só isso. Então, ó, velocidade final, 30. A inicial eu não sei, a aceleração também não. O tempo é 4. Distância, 160. A velocidade eu não sei, o tempo é 4. A aceleração eu não sei. Aí aqui vai ficar 4 ao quadrado, que é 16, tá vendo? Vai ficar 4 ao quadrado, 16, sobre 2, que é 8. Duas equações, duas variáveis. Sistema matemático. Para resolver esse sistema matemático rápido, né, porque o que eu quero é o V0. Já viu que está um 8A, um 4A, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a segunda equação e vou dividir ela toda por 2, ó. Por 2, por 2, por 2. Então, repete. 30 igual a V0 mais 4A. E essa outra aqui, ó. Divide por 2, hein? 80 igual a 2V0, né? 4 sobre 2, mais 4A. Tá vendo ali? Agora você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a de cima e subtrair da de baixo. Diminui uma pela outra. Só isso. 30 menos 80, menos 50. V0 menos 2V0, menos V0. 4A menos 4A, 0. Achei um V0 de 50, olha aí. Achei um V0 de 50, tá vendo? Cara, teria uma outra maneira da gente resolver isso sem mexer com a equação. Repara que eu já estou bastante acostumado, né, eu já usei bastante o gerenciador, já tirei bastante dúvida, eu já estou bastante acostumado com a matéria, então eu enxerguei facilmente o meu sistema matemático. Agora, pode ter pessoas que não enxergaram o sistema matemático de primeira, e aí sempre perguntam, né, pô, mas essa é a única forma da gente resolver? Não é a única forma da gente resolver, não. A gente pode pensar num gráfico, ó, metro por segundo e segundo. Repara que eu estou pensando no gráfico da velocidade, que é o melhor gráfico para a gente fazer a análise, porque ele tem duas propriedades, área e tangente, e as duas são conhecidas. Peraí, Vidal, propriedades? Ué, Vidal, acho que você nunca falou de gráfico, hein? Será que não? Tá ficando chato isso já, né, cara? É claro que eu já falei de gráfico, é claro que eu já falei das propriedades, e a propriedade que eu vou trabalhar aqui é a propriedade de área, que é a propriedade de distância. Se liguei? Então, ó, o carro vinha se aproximando de uma curva em grande velocidade, que eu não sei quanto é essa velocidade, é o que eu quero descobrir. Esse aqui que é o V0, olha só, lindo. Aí, o piloto pisou o freio. Então, ó, aqui o piloto começou a pisar no freio e a velocidade começou a diminuir. Como é uma aceleração retardadora constante, é uma retinha assim, ó, que a velocidade diminuiu, tá vendo? E aí, aqui, ó, tá num outro instante, que eu não sei qual é, mas eu sei que esse intervalo foram 4 segundos. Eu sei que aqui a velocidade chegou a 30, tá vendo? E eu sei que durante essa freada, ou seja, durante essa freada, o carro percorreu 160 metros, que é essa área aí, né? A área do gráfico. Deixa eu trocar de cor ali, porque senão vai ficar muito estranho. A área do gráfico
é os nossos 160 metros. Ó. E no caso ali ficou a área de trapézio. A base maior do trapézio, o trapézio está de ladinho, hein? Olha aí, ó. A base maior do trapézio é o V0. Ó. A base menor é 30. Olha lá. A altura é 4 sobre 2. Ó. Aí fazendo a continha, rapidinho ali, eu vou achar um V0 de 50 metros por segundo. Fazendo a continha rápida da nossa área ali, né? Olha só, filho. Perceba que eu posso resolver tanto usando equação ou usando gráfico. Isso aí depende de quem? Isso depende pura e simplesmente do teu raciocínio. Você, quando estiver olhando lá na hora, você vai perceber qual é o melhor caminho. Se é por área, se é por equação. Você que vai perceber naquele momento qual é o melhor tipo de solução para você. Show de bola? Beleza? Dá uma olhadinha no próximo aqui. Ó. Dá uma olhadinha no próximo. Olha aí, filho. O gráfico representa a velocidade escalar de um corpo em função do tempo. Dá uma olhada, gráficozinho uma reta, só para a gente fazer uma análise rapidinha. Aqui a velocidade igual a 0, olha só. A velocidade é 0 ali naquele ponto. Tá vendo? A aceleração é dada pela tangente. Acho que inclusive é essa a pergunta, hein? Ó, o módulo da aceleração desse corpo. Tá vendo? A aceleração é dada pela tangente e perceba uma coisa. A tangente é crescente, né, cara? O cara cresceu. Tá vendo? Os valores vão crescendo. Ele vai de menos 4 para 0, né? Então, a variação foi 0 menos o menos 4. Tá vendo? Sobre o tempo que é 8. Então, isso dá 4 sobre 8, isso dá meio. Olha só. Tá vendo? Se eu quisesse calcular a distância, filho, a distância seria essa área doide aqui, ó. Doida. E muita atenção, hein? Isso aqui é um movimento retrógrado. Velocidade negativa. Tá vendo? Retardado. Por isso que o A é positivo. Aquele A sendo positivo ali, mostra que esse pedaço é retardado, porque é velocidade negativa e A positivo. O A é positivo em qualquer parte desse gráfico, né? Porque a reta é crescente. A reta crescente mostra uma aceleração positiva. Lembre-se disso na matemática. Toda vez que a gente tem uma reta crescente, o coeficiente angular da reta é positivo, tá vendo? Y e x. Se eu tivesse reta decrescente, y e x, ó, uma retinha decrescente, aí o coeficiente angular é negativo. Aqui o A é negativo, né? Esse A aqui é de coeficiente angular da reta, que é uma relação da matemática. Show? Vamos passar para a próxima? Vamos olhar outro exemplo aqui. Ó. Um motorista, a 50 metros de um semáforo, percebe a luz verde, a luz mudar de verde para amarelo. O gráfico mostra a variação da velocidade do carro em função do tempo. Com base nos dados indicados, pode-se afirmar que o motorista para. Né? Então, primeiro eu queria fazer uma análise desse gráfico. Dá uma olhadinha para mim aqui para a gente discutir um negócio muito legal, que é o seguinte. Não sei se você já dirige, mas mesmo que você não dirija, você deve saber que existem, né, num carro sem ser automático, né, existem 3 pedais. Mesmo no carro automático o pensamento é o mesmo. Mas no carro sem ser automático são 3 pedais. Um pé você fica na embreagem, o outro pé ou você acelera ou freia. No carro automático você fica com o pé parado, que é o da esquerda, e com o pé direito você acelera ou freia. Na verdade, não tem como você usar 2 pés diferentes para o acelerador e para o freio, porque não dá para você acelerar e frear ao mesmo tempo. Então o ideal é que você use um pé para acelerar e o mesmo pé para frear, porque aí você acelera ou freia. Enfim, isso gera uma outra coisa interessante, chama-se tempo de reação. Sabe o que é o tempo de reação? Câmera 2. O que é o tempo de reação? Quando você olha o obstáculo na sua frente, você viu o perigo na sua frente, naquele momento você manda uma informação para o seu cérebro mandar uma informação para o seu pé, para ele sair do acelerador e voltar para o freio. Só que nessa hora que você olhou o obstáculo, viu, mandou a informação e você tirou o pé do acelerador para levar para o freio, você demora um tempo.
Isso demora, mesmo que seja um tempo pequeno, isso demora um tempo. E durante esse tempo você não está nem acelerando nem freando. Então durante esse tempo você está imu. Olha só, filho, dá uma olhadinha na tela mágica aqui antes de eu voltar a falar contigo. Tá vendo esse pedacinho aqui, ó? Olha só. Nesse pedacinho o cara ficou pensando. E aí? Tem um obstáculo, e agora? Manda informação, tira o pé do acelerador, leva para o freio. Demorou meio segundo. Esse meio segundo foi o tempo de reação do cara. Foi o tempo que ele demorou para perceber o perigo e efetivamente pisar no freio. Foi até uma reação boa, né, cara? Meio segundo. É um cara que está prestando bastante atenção na pista. É um cara que está ligado no trânsito, né? Se você estiver distraído, seu tempo de reação pode demorar. Isso que é perigoso. E se você estiver muito rápido, aqui ele estava só a 20, né? Observa que isso aqui é um movimento uniforme, cara. Olha só. Vendo? Isso é um movimento uniforme. Depois desse instante é que ele começa a retardar. Depois do meio é que ele começa a retardar. Então isso é o tempo de reação. E durante o tempo de reação, o movimento é uniforme. Depois do tempo de reação é que vira um move, tá vendo? Ele dizia que estava a 50 metros de um semáforo. Quanto tempo ele demora para parar é a área. A gente teria que fazer essa área doida aí, ó. Doida. Essa área maluquete aí, ó. Que é a área de trapézio, tá vendo? Base maior, 50, mais... Não é 50? 50 nada, é 5, rapaz. Sai daí. Base maior, 5. Mais a base menor, meio, vezes a altura, que é 20, sobre 2. Olha lá. Isso é a área. Então, se isso é a área, isso é a distância. Que a distância é dada pela área como propriedade, né? Isso aqui vai dar 10, ó. 5,5 vezes 10 dá 55. Como a distância até o semáforo era 50, ele para 5 metros depois do semáforo. Beleza? Show de bola? Filho, por hoje é só. Mas olha, meu amigo, minha amiga, não desista. Acesse o gerenciador, procure a nossa página profissional. Tire suas dúvidas, a vaga está lá. Show de bola? Um beijo, fica na paz.